Bom dia. Hoje são 12 de janeiro, dia da leitura do 12º capítulo de Provérbios. Esse 12º capítulo, ele é muito especial por si só, porque é um capítulo que ele está direcionado diretamente à formação e à moldura da nossa personalidade. Então, ele ajuda a gente a responder algumas questões, como, por exemplo, como eu quero ser e como a palavra de Deus pode me orientar nesse sentido. Quais são os comportamentos que eu posso adquirir e que eu tenho que adquirir. Então, esse provérbio, ele exige pelo menos 3 leituras para a gente conseguir extrair tudo de bom que ele tem para oferecer. Eu vou fazer a primeira leitura, que é uma leitura integral do texto, e depois a gente vai separando por tópico. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus olhos. O plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor não é ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas riquezas, em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Essa leitura integral, às vezes, ela não destaca por si só o que a gente tem que extrair do provérbio. Porque se vocês forem observar, elas são como se fossem 28 tópicos que são colocados de forma contraposta. Então, tem o que deve ser feito e tem o que não deve ser feito. Tem o que é bom, tem o que é mal. E esse jogo de contrários, de opostos, às vezes ele distrai o nosso cérebro e não fica tão claro. Então, a segunda leitura que eu queria propor para vocês é uma leitura tirando a parte contraposta, tirando o que vem como oposto. E aí, a partir daí, você pode se perguntar, Senhor, como eu moldo a minha personalidade? Como é que eu tenho que ser? Como é que eu tenho que agir? Como é que você pode me orientar? Quais são os comportamentos que eu tenho que adquirir? E se você marcar só a parte afirmativa, você tem como se fosse Deus te dando uma instrução direta de como você tem que proceder.
Então vou fazer uma leitura rápida, mais dessa parte afirmativa, para vocês verem assim como fica mais claro. Todo aquele que ama disciplina, ama o conhecimento. O homem bom obtém o favor do Senhor. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. A mulher exemplar é coroa de seu marido. Quando os justos falam, há livramento. A casa dos ímpios e dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria. Melhor é não ter ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. A raiz do justo floresce. Do fruto de sua boca o homem se beneficia. O sábio sabe ouvir conselhos. O homem prudente ignora o insulto. A língua dos sábios traz a cura. A alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá os justos. O Senhor se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento. O coração do homem bondoso anima os outros. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. No caminho da justiça está a vida. Então, quando a gente lê dessa forma, a gente tem ali como moldar nossa personalidade. A gente fica mais claro a gente perceber como a gente tem que ser e quer ser. E essa é uma forma da gente pegar a orientação direta de como Deus quer que a gente haja. Existe ainda uma outra forma, que é o seguinte: é uma outra leitura, é uma outra visão. É aquela em que você vê os ensinamentos de provérbio como se fossem drives mentais que você tem que instalar na sua cabeça para você saber como agir diante de uma determinada situação. Então, esse é o propósito do estudo de provérbios. Você já internalizar e colocar no seu coração como você tem que ser, para quando acontecer a situação, aquilo já fazer parte de você. Por exemplo, se alguém te pergunta, por que você acha que você tem direito de orar a Deus e de pedir alguma coisa? Aí já está na sua cabeça, porque você lê um Provérbios. Porque o homem bom obtém favor do Senhor. E pelo que você quer ser conhecido? Eu já li lá em Provérbios. Quero ser conhecido segundo a minha sabedoria, porque o homem é louvado segundo a sua sabedoria. E qual que é a importância de você cuidar da sua família? O justo cuida bem dos seus rebanhos. E qual a importância que você dá ao trabalho? Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Vocês estão vendo que, às vezes, existem alguns questionamentos que a vida coloca, ou que alguma situação coloca, ou que algum outro homem coloca, e você já tem aquilo internalizado no seu coração e a sua resposta sai diretamente de acordo com aquilo que você estudou, meditou e orou através de provérbios. Então, por que as suas palavras você procura ter palavras sempre tão boas? Porque do fruto da boca do homem, o homem se beneficia. Por que você gosta de procurar pessoas mais velhas e mais sábias para conversar? Porque o sábio sabe ouvir conselhos. Por que você, diante de uma situação pesada, de pressão, ou quando você tem alguma desavença com alguém, você não se abala? Porque o homem prudente ignora insultos. Por que você procura sempre ter palavras bondosas? Porque a língua dos sábios traz a cura. E por aí vai. Então, é importante a gente saber fazer essa leitura já procurando trazer aqueles pontos que vão servir na nossa vida em algum momento para internalizar no nosso coração. Então é isso, amanhã, 13º dia, e obrigado. Tá sendo muito bom gravar essa série, porque me leva a uma real reflexão, porque a partir do momento que você tem que partilhar, você se força a se manter firme no propósito. E é isso. Bom dia, obrigado.